Bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Tiago Lopes. Hoje nosso assunto vai ser Bioquímica. Gente, que prazer dar aula de Bioquímica, porque eu sou bioquímico de formação, estudei na UFV, Federal de Viçosa, em Minas, e acho que é o assunto que eu mais sei na minha vida, mas acho que eu ainda não sei nem 1% desse livro aqui, ó, que é com o qual eu estudei 5 anos ou mais da minha vida, Princípios de Bioquímica, o Leninger, tá? Só para vocês saberem que esse é um material de referência no mundo inteiro, que se você quiser estudar bioquímica de verdade, você pega esse livro para dar uma lidinha. Gente, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre, né, bioquímica, como sempre focados mais nas questões de vestibular, nas coisas que são interessantes aí para vocês para as provas, porque é lógico que esse é um mundo de conhecimento, né, gente? Olha a grossura desse livro, né? Tá surrado, velho, tadinho, sujo, tanto que eu já estudei nesse negócio pesado. Então, isso ali não é nem. Isso ali é princípios de bioquímica, tá, gente? O nome do livro é Princípios, só para vocês terem ideia de que bioquímica é muita coisa, né? É uma área da química, mas ela é muito grande, muito vasta, cheia de conhecimento. Então, a gente vai focar hoje aqui naquilo que é mais necessário para vocês, claro, né? Então, a gente vai falar das macromoléculas, ou das biomoléculas, ou das biomacromoléculas, que são as classes de compostos aí que são importantes para os seres vivos. E eu hoje vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, porque geralmente os livros de vestibular, assim, de pré-vestibular, as apostilas, esses adendos assim de bioquímica dentro das áreas aí de química, eles sempre abordam de uma forma muito simplória a bioquímica, sempre de uma forma estrutural. A bioquímica, ela não é só a bioquímica estrutural, entender a estrutura química das macromoléculas, né? A bioquímica também tem metabolismo, tem biologia molecular. Então, para não ficar uma coisa muito simples, tá? E eu vou tentar aqui contribuir com vocês até nas coisas que caem nas provas, porque o que cai nas provas vocês sabem que nem sempre é as coisas mais simples. Eles gostam de dificultar. Então, eu vou tentar abordar aqui com vocês, dentro de cada classe de biomolécula, aquilo que é mais importante ou interessante ou comum de ser cobrado sobre elas, e até é interessante para vocês a título de conhecimento mesmo. E no final, eu trouxe aqui uma curiosidade bem atual sobre vacinas de DNA que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje. Então, sem mais delongas, o que é bioquímica, gente? É a química dos seres vivos. É a ciência que estuda a matéria, as substâncias que estão relacionadas com os organismos vivos, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó, um esquema bem complexo para vocês verem como é que são as reações bioquímicas dentro de uma mitocôndria, né? Que temos uma célula, depois a mitocôndria, tem metabolismo aqui de carboidrato, proteína, lipídio, tudo misturado. Bioquímica, gente, é geralmente um assunto muito complexo porque envolve muita química, né? Apesar do bio na frente, não é o ponto de vista biológico, mas sim o ponto de vista químico das questões relacionadas com a biologia. Então, é muito detalhe, é muita química. Então, quando você pensa na biologia, na bioquímica, né, na química dos seres vivos, é uma química muito complexa, porque os seres vivos são feitos de, né, substâncias químicas muito elaboradas e a relação entre elas é muito complicada. Então, se torna uma química super complexa, tá? Então, geralmente as pessoas têm um medo, né? Acham que bioquímica é muito difícil, mas nada é tão difícil quanto você, né, que você não consiga estudar e aprender, tá? Então vamos lá. Como a química, a bioquímica é a ciência né, da química dos seres vivos, vamos primeiro definir o que é um ser vivo. Os seres vivos, eles se diferem da matéria inorgânica, da matéria inanimada, tá? Porque nós, gente, somos simplesmente substâncias químicas, digamos assim, organizadas e estruturadas de um jeito certo que permita com que a gente seja chamado de ser vivo. Na verdade, a gente é feito da mesma matéria que tudo é feito também no universo, né? Só que a combinação de átomos ligados de um jeito, formando substâncias de um jeito, que se agregam de um jeito e formam estruturas de um jeito, permitem com que a gente seja um sistema químico autorreplicante. A gente consegue gerar cópias de nós mesmos. Mas não só isso. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente está dizendo aqui, ó, as características dos seres vivos. Uma matéria inanimada não é capaz de gerar uma cópia dela mesma, né? Só que a gente, os outros seres vivos, né? Então a gente tem aqui, ó, essa característica, capacidade para autorreplicação e automontagem precisas.
Mas não é só isso que define seres vivos. Além desse item, a gente tem um alto grau de complexidade química e organização microscópica. É diferente da matéria inanimada. A complexidade química da matéria inanimada é menor, né? A gente já vai ver as substâncias químicas que fazem parte dos seres vivos, a gente vai ver que elas são mais elaboradas, com mais combinação de elementos, elas são maiores, são moléculas enormes, por isso que a gente chama de macromoléculas, né? Enquanto substâncias da matéria inanimada são mais simples, do ponto de vista químico. Os seres vivos possuem sistemas eficientes de transformação e uso da energia do ambiente. Então, para você ser vivo, você tem que extrair, transformar e usar, realizar trabalho, manter a ordem, né, das substâncias químicas que fazem a vida, gasta energia. Então, a gente só é vivo porque a gente consegue gastar energia, tipo produzir, retirar, converter energia de alguma forma do ambiente e fazer o trabalho necessário para a gente se manter vivo, organizado. Porque a tendência da matéria é se dissipar, se desorganizar, né? Pela segunda lei da termodinâmica, vocês devem ter estudado isso aí em física, né? A entropia dos sistemas tende a aumentar no universo espontaneamente. O ser vivo, ele está sempre contrário a essa desorganização. Então, ele tem que gastar muita energia para manter as células, as estruturas organizadas. A gente tem mecanismos para sensoriar e responder às alterações do ambiente. Os componentes, né, das nossas estruturas celulares, elas têm funções super bem definidas e a interação entre elas é regulada, né? E a gente tem uma história de mudança evolucionária. Um ser vivo também tem essa característica. A gente percebe que a gente foi se alterando ao longo do tempo. Os seres vivos têm mudanças gradativas, então a matéria inanimada não. O nível de organização dos seres vivos que interessa aqui do ponto de vista bioquímico é a partir do indivíduo, né, do organismo. Então, porque a gente tem as outras hierarquias lá da biologia que vocês devem estudar, né? Biosfera e ecossistema, comunidade, população. Então aqui a gente tem um organismo, um indivíduo, tá? Esse organismo ele é feito de um conjunto de sistemas. Tem sistema digestivo, sistema esquelético, sistema circulatório, né? E cada sistema é um conjunto de órgãos. Os órgãos são feitos de tecidos, né? Um órgão, por exemplo, o estômago, tem tecido epitelial, tem tecido conjuntivo, tem um monte de tecido circulatório, tecido nervoso. Então, o órgão é feito de tecidos. Os tecidos são feitos de células, as células de organelas, as organelas feitas por moléculas e as moléculas de átomos. Então, esses são os níveis de organização de seres vivos. Então, quimicamente falando, a gente vai começar a estudar aqui da célula para baixo, porque é aqui que vem a parte que a bioquímica se preocupa. É claro que a gente tem desdobramentos dos estudos em bioquímica para frente, porque tem histologia, fisiologia, etc. Mas o ponto de vista da química do ser vivo está mais no contexto da célula para baixo, né? Então, gente, a gente precisa entender a célula, que é essa palavra que a gente tanto repete na química e na biologia, né? Vocês já devem ter estudado aí em biologia a teoria celular. Desde os primeiros desenvolvedores dos microscópicos, a gente percebeu que existe uma estrutura diferente nos seres vivos comparado às outras coisas. A gente é feito por células, tá? Então, ao longo do tempo, a teoria celular foi sendo melhorada. Então, aqui estão os pressupostos dela, né? Todos os seres vivos são feitos de células. Então, isso é uma característica dos seres vivos. A célula é a unidade básica da vida, ou seja, a estrutura básica, né, primordial da vida é a célula. Para baixo de célula não é considerado vivo, tá? Então, uma coisa que não tem, né, uma estrutura celular não é considerado vivo. Por isso que os vírus nem é considerado ser vivo, porque eles não têm uma estrutura em forma de célula. Eles têm outro tipo de estrutura que não convém aqui agora perder tempo para explicar, que vocês já devem também ter estudado isso em outras disciplinas, mas é por isso que alguns autores nem consideram os vírus seres vivos, porque eles não têm característica celular. A organização estrutural deles é diferente. É menos complexa do que uma célula, né? Toda célula se origina de outra célula. Então, isso é muito importante. Então, a gente percebeu, entendeu que as células, elas, né, se reproduzem. Então, essa é a característica da vida, né, gente? E aí, estudando melhor as organizações celulares de todos os seres vivos, a gente divide todos os seres vivos em dois tipos celulares. Existe uma célula eucariótica e a procariótica. Elas têm algumas semelhanças e diferenças, tá? Mas principalmente a célula procariótica, ela não tem organelas membranosas, né?
ela tem aqui organelas mais simples, que não são formadas por membranas internas. Então, a célula procariótica, bactérias, protozoários, né, organismos mais simples, unicelulares, eles não têm, por exemplo, uma membrana nuclear. Então, o material genético deles está, tipo, meio que espalhado no citoplasma, né? Então, isso é uma diferença boa da procariótica para a célula eucariótica. A célula eucariótica, ela tem muitas organelas membranosas. Ela tem um núcleo envolto por membrana. A procariótica não, né? E assim a gente... Isso eu não vou perder tempo falando não, gente, porque vocês devem ver essas coisas com mais detalhes em biologia. Mas essa aqui é só importante para a gente contextualizar o que a gente precisa para explicar para vocês. E aí, quando a gente olha para a célula, seja ela uma célula procariótica, eucariótica, animal ou vegetal, infelizmente nosso tempo é muito curto, gente, mas eu queria explicar tanta coisa. Por exemplo, os 3 domínios, né? Arquea, eubactéria, tem, né, várias divisões assim, né, da classificação dos seres vivos, que vocês devem também estar estudando em biologia. Mas é importante pontuar certas coisas. O que interessa para nós aqui nesse momento é falar o seguinte: a célula, ela é feita de um conjunto, né, de moléculas, que a gente vai chamar de biomoléculas ou biomacromoléculas ou macromoléculas. Eu vou chamar aqui daqui para a gente de macromolécula, que é o que eu estou acostumado mais a falar. Então, a gente quando observa uma célula, as estruturas celulares, a membrana, as organelas, né, tudo que está dentro da célula é feito por um conjunto de substâncias químicas. Então, essas substâncias químicas têm classes. Então, aqui, ó, por exemplo, os ácidos nucleicos fazem parte do material genético, DNA e RNA, tá? Os aminoácidos, um conjunto de aminoácidos formam as proteínas, e as proteínas estão em várias coisas da célula, várias estruturas, várias funções na célula. Os lipídios estão na membrana, né? Um conjunto de ácidos graxos. Nessa figura não tem não, mas os lipídios também fazem parte. E os açúcares, né? Carboidratos, também formam estruturas da célula e estão envolvidos em várias funções metabólicas da célula. Então, aqui é só uma demonstração das organizações, do nível e a hierarquia da organização celular, né? Começa com as unidades monoméricas das substâncias das macromoléculas, as próprias macromoléculas é o segundo nível, as macromoléculas juntas formam organelas, várias organelas juntas formam a célula, tá? Tem outros autores também que consideram um outro nível de organização aqui, ó, por exemplo, das macromoléculas, que são complexos supramoleculares, antes de organelas. Ou seja, um conjunto de macromoléculas formam tipo um complexo supramolecular, uma interação de várias macromoléculas, mas que ainda não constituem uma organela inteira. E aí esses complexos supramacromoleculares juntos formam organelas. Qual que é a lógica molecular da vida? Primeira coisa que é um assunto infinito que a gente não teria tempo para explorar aqui é a relação entre a água e a vida, né? Vocês já perceberam que para existir ser vivo precisa de água no estado líquido, né? A gente quando pesquisa fora do planeta Terra água, é para saber se é possível ter vida ou não em alguns planetas, em outros lugares fora da Terra. Se tem água, a gente já suspeita pode ter vida. Outra característica da vida é ter carbono, compostos de carbono. Então, os seres vivos basicamente eles existem porque existem substâncias de carbono que interagem com o ambiente aquoso, tá? E isso a gente vai começar a entender com mais profundidade estudando bioquímica. De forma bem resumida, estou falando isso para vocês. Então, essas aí, ó, essas 3, né, indicações aqui estão dizendo um pouco da lógica química da vida, tá? Todos os organismos vivos constroem suas moléculas a partir do mesmo tipo de subunidades monoméricas, gente, todo. As proteínas que existem nos vírus, nas bactérias, nos fungos, são, né, basicamente feitas dos mesmos aminoácidos que os seres humanos, que as plantas, que todos os outros animais, tá? A estrutura de uma macromolécula determina sua função biológica específica. Então, a macromolécula ela tem um jeito preciso para ela ter atividade biológica. Esse jeito tem a ver com a sequência das coisas que forma ela, ligações entre as substâncias, né, os monômeros, essas, né, unidades básicas das macromoléculas, que a gente já vai estudar com mais assim detalhe já. E aí, essas subunidades formam uma estrutura tridimensional, e essa estrutura tridimensional tem função específica, porque ela tem encaixe na biologia, na química, né, na bioquímica. A gente tem que entender que as substâncias químicas maiores, as macromoléculas, elas acabam tendo atividade biológica por interação
específica, no espaço, um encaixe perfeito. Então, essas macromoléculas, elas têm, né, sulcos, montanhas, né, regiões que encaixa, que enfia, que apoia, que gruda. Então, são interações intermoleculares que são importantes para a função biológica das substâncias, né, que são interessantes para os seres vivos. E cada espécie é definida pelo seu conjunto característico de macromoléculas. Quando você analisa quimicamente uma célula, por exemplo, a célula de uma bactéria que é super estudada, a E. coli, que é uma célula, né, uma bactéria muito comum que existe no nosso intestino, tá? Ela é muito estudada. É um modelo de organismo procarionte. É uma célula procariótica. Olha quanto que a gente tem de peso, né? Porcentagem do peso total da célula. Água é 70% do peso da célula. Depois proteínas, 15%. Aí nós temos ácidos nucleicos, tá vendo? Ó, DNA 1. Olha o tanto de RNA, 6%. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender porque que tem muito RNA. Polissacarídeos, os açúcares, 3%. Lipídios, 2%. Aí as subunidades monoméricas, 2% também por cento. E íons inorgânicos, 1%. Então isso aqui é para a gente ter um panorama aí da química de uma célula básica. Vamos já entrar agora no assunto que é realmente propriamente dito aquilo que é cobrado, entender a estrutura das principais classes de biomoléculas. A gente vai estudar as 4 macromoléculas principais que caem nas provas, né, gente? Que também é o assunto foco aí da bioquímica. São os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. Começando pelos carboidratos. A gente tem as unidades monoméricas dos carboidratos chamadas monossacarídeos. É claro que tem muito mais coisa aqui, né, gente? Aqui eu estou tentando resumir ao máximo para vocês, senão a gente não consegue dar essa aula em 30 minutos. Eu tenho um ódio dessa aula ter 30 minutos, vocês não têm noção, mas tudo bem. Não existe aula de 30 minutos, nunca vi isso na minha vida, mas a gente tenta se virar aqui com o que tem, né? Se vira nos 30 mesmo. Então, gente, ó, exemplificando aqui monossacarídeos, nós temos a glicose, né? Super famosa, né? E a frutose. Essas, a gente pode até chamar aqui, ó, de aldoses, porque isso aqui é um aldeído, é um poliálcool, tá vendo o tanto de hidroxila? Então, os carboidratos, eles são poliálcoois que têm aldeído ou cetona. Então, aqui, ó, uma cetose, que é a frutose. Então, existem classes de monossacarídeos, tá, gente? Existem formas de representar. A glicose não é só representada desse jeito, ela pode ser representada na forma cíclica. Quando você junta 2 monossacarídeos numa reação, né, de condensação, a gente forma um disacarídeo. Então, por exemplo, a sacarose, açúcar que a gente come muito, né? É glicose mais frutose ligada, né? E quando você tem um monte de monossacarídeos, você forma os polissacarídeos, como amido, celulose, glicogênio, tá? E aí você tem, então, por exemplo, o amido. É um monte de glicose ligada, tá? Digamos assim, simplificadamente, glicose para todo lado, muita glicose, se forma o amido. A glicose ligada de um certo jeito específico, tá, gente? Porque glicose também ligada de um outro jeito, em conjunto, forma a celulose, que é importante aí para as plantas, né? O nome da ligação entre 2 monossacarídeos, gente, chama ligação glicosídica. Isso é importante saber porque de vez em quando colocam esses termos lá nas provas também. Carboidratos, gente, eles são as principais substâncias que geram energia para a célula. São substâncias com essa função muito importante, que é produção de energia, tá? Só que também tem outras funções na célula, tá? Carboidratos podem ser sinalizadores, podem ser estruturais, só que a gente não vai ficar entrando em detalhes, senão a gente não termina a aula, né? Quando a gente ingere um polissacarídeo, quando a gente come pão, tem muito amido ou arroz, as nossas enzimas digestivas vão quebrar o polissacarídeo em várias unidades monoméricas. No caso aqui, se for comer amido, vai ser quebrado em várias glicoses, né? Aí a glicose é absorvida lá no trato gastrointestinal, né? Pelas células do intestino delgado. Aí vai para a corrente sanguínea, chega na célula e a célula vai fazer a respiração celular. A equação da respiração está aqui, ó. Glicose mais O2 pelas enzimas vai produzir CO2, H2O e energia. Só que esse processo, gente, isso é uma reação muito simplificada. Isso aqui é uma reação global muito simples, porque na verdade esse processo é mega complexo. É muita reação. Na hora que eu coloco aqui enzimas, são várias etapas, são muitas enzimas atuando para transformar a glicose em energia, tá? Então, ó, eu coloquei esse link aqui. Por favor, assistam esse link para vocês terem só uma dimensão da complexidade bioquímica da produção de energia na célula. É claro que você não precisa entender com detalhes e aprender aquilo, decorar nada daquilo. Só que é para, né, com finalidade mesmo pedagógica, assim, com intenção didática,
você assistir esse tipo de vídeo, você vai ter uma dimensão boa do que realmente é a bioquímica acontecendo. São vídeos muito bons que eu encontrei que criaram modelos, né, bem precisos, assim, próximos da realidade do processo de produção de energia, lá, cadeia transportadora de elétrons. Existe um certo segredo na química da vida, né, gente, que é o transporte de elétrons. A vida só é possível por causa da fotossíntese, vocês sabem disso, né? É a partir da energia que vem do Sol, que alguns organismos têm um aparato bioquímico específico, bem certinho, que faz com que a energia que vem da onda eletromagnética que está no Sol consiga excitar elétrons nas substâncias químicas lá daquelas células dos organismos fotossintetizantes, por exemplo. Esses elétrons vão ser, né, excitação de elétrons, essa energia que são absorvidas das ondas que vêm do Sol, faz com que processos químicos de acumulação de energia aconteçam. Então, a fotossíntese gera, por exemplo, glicose, né? Produz polissacarídeos. E aí, quando outros seres vivos se alimentam disso, a gente vai te retirar a energia química ali dentro daquela substância, só que de um jeito muito complexo, não é fácil e não é simples. Por exemplo, aqui estou tentando dar para vocês uma noção de que, por exemplo, na física, para você, né, conseguir realizar trabalho de por exemplo, esse bloco aqui para subir, isso aqui ele precisa de energia, você tem que realizar trabalho. Então, um outro processo que libera energia consegue, né, acoplar essa perda de energia para fornecer a energia necessária para o outro processo acontecer. Bioquimicamente falando, acontece mais ou menos a mesma coisa. Existem reações químicas que liberam energia, que elas são acopladas a outras reações que absorvem energia. E aí o processo global é favorável, entende? Então, não precisa ficar entendendo assim esses símbolos aqui não, porque não interessa para vocês no momento, tá, gente? Mas ΔG é a energia livre de Gibbs, é como se fosse um tipo de ΔH mais complexo que vocês ainda vão estudar, não precisa se preocupar com isso no ensino médio. Então, quando a gente coloca energia entre aspas aqui, porque essa energia, vocês já devem ter visto isso nas aulas de biologia, está na molécula de ATP, adenosina trifosfato. É uma energia química. Então, como é que a célula produz energia? Produz ATP. E a hidrólise de ATP, ela é uma hidrólise de uma substância que libera, digamos assim, muita energia. É um processo muito fácil de liberar energia. Então, o ATP praticamente ele é a moeda energética da célula. Todas as outras coisas que a célula precisa fazer gasta energia. E essa energia vem da onde? Da reação do ATP, né? Da quebra do ATP em ADP de fosfato mais um fosfato inorgânico. Então é mais ou menos assim que a célula realiza trabalho, né? A gente movimenta os músculos, transporta substâncias, tudo que a gente faz gasta energia química que vem do ATP, e esse ATP é produzido lá na respiração celular, lá na mitocôndria, quando a glicose é oxidada. E tanto a fotossíntese tem a ver com o transporte de elétrons, como a respiração celular, né? A respiração que também tem transporte de elétrons. Praticamente os elétrons aí estão envolvidos no segredo da vida, né? As células, os seres vivos foram capazes de criar, né? De evoluir e de constituir, assim, aparatos bioquímicos complexos simplesmente para produzir esses processos de transporte de elétrons eficientes para converter energia do ambiente. E aí, né, realizar trabalho necessário para manter as características da vida, como a gente já falou. Outra classe de macromoléculas são as proteínas, que são os compostos químicos mais versáteis que existem. O que é versátil? Faz muita coisa, né? Então, proteína pode ser enzima, pode ser anticorpo, pode ser transportador, sinalizador, combustível também, pode ser usado para gerar energia para a célula, estruturais, receptor, contração muscular, etc. A unidade básica das proteínas são os aminoácidos, tá? Quimicamente falando, um aminoácido é aquilo que tem um grupo amino, um grupo carboxila, por causa do ácido carboxílico, né? E tem esse radical R aqui, que a gente chama de cadeia lateral. Existem mais ou menos uns 20 aminoácidos diferentes, que diferem nesse R aqui na cadeia lateral. Um conjunto de aminoácidos formam as proteínas, né? Então, ó, quando dois aminoácidos se ligam, eles também, né, é uma reação de condensação aqui que libera água, tá? Sai um hidrogênio do grupo amino, um OH do grupo carboxila, e você junta esses dois grupos, o N nesse C. E aí você forma uma ligação amídica, porque essa função aqui é amida, né? Então as proteínas são poliamidas, tá? E essa ligação entre dois aminoácidos é chamada também de ligação peptídica, tá? Porque dois aminoácidos juntos formam um dipeptídeo.
Se você tem vários aminoácidos, você vai formar um oligopeptídeo. Poucos aminoácidos, oligo, poucos. E se você tem muitos aminoácidos, vai formar um polipeptídeo ou proteína, tá? Então, esses são os nomes que a gente usa aí para classificar. E aqui, gente, ó, eu só quis colocar rapidinho que as proteínas, elas têm muita função biológica, então elas também têm uma diversidade imensa de organização das suas estruturas. E lembre-se disso, é a estrutura tridimensional das substâncias químicas, não só das proteínas, de todas, é que define a função biológica dela, porque existe interação estereoespecífica. Lembra de isomeria espacial? Tá? Então, na biologia, a posição do átomo no espaço conta muito, porque a interação é precisa, o encaixe é perfeito. Lembra do modelo chave-fechadura das enzimas? É disso que eu estou falando. Para ilustrar melhor aqui, que eu não vou ter tempo, eu também coloquei um link excelente. Se você quer ver aí como que uma enzima funciona, assista esse vídeo aqui que está nesse link que você vai ver. Uma enzima catalisa, acelera uma reação nas células. A vida também só existe por causa das enzimas. As nossas reações que acontecem no nosso corpo, elas são lentas se acontecessem ao acaso. Aí, na presença de uma enzima, que é uma proteína, a reação acontece super rápido. Então, praticamente, isso viabilizou a vida, tá? Então, isso aqui é só a título de curiosidade, coloquei para você as estruturas das proteínas, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Desculpa a gente correr desse jeito, mas senão a gente não consegue. Eu tenho que dar um resumão longo aqui de bioquímica, e cada tópico desse resumo é muita coisa para falar. Então, praticamente o que eu estou fazendo aqui para vocês é um resumo mesmo. A minha intenção é apontar um caminho para o qual vocês precisam se dedicar nos estudos, entendeu? Então, se você tiver aí livros, textos, material bom para estudar, por isso que eu mostrei para você este livro aqui. Se você quer realmente estudar, tem aí, né, apostilas de cursinho que vocês devem adotar para estudar também. Tem lá o que é importante para você saber para as provas de bioquímica. Então, estuda isso com calma, dá uma olhada com mais, né, detalhe assim, na estrutura química de cada classe dessa que eu estou falando, carboidrato, depois lipídio, proteína, ácido nucleico, que você vai entender. Não é tão difícil como as pessoas pensam, tá? Só que você precisa parar para ler, né, direitinho. Então, estou mostrando aqui para vocês os assuntos que vocês vão precisar preocupar para estudar depois. E aqui eu estou tentando também fazer vocês entenderem o que é mais importante, o básico, né? Lipídios, vamos lá, que a gente também chama de gorduras, né, gente? Os lipídios, eles são quimicamente bem diversos. Eles têm uma característica em comum. Todos são insolúveis em água, tá? Existem várias classes de lipídios. O monômero dos lipídios, das principais classes, são os ácidos graxos, tá? Então, assim como monossacarídeos formam os carboidratos, aminoácidos formam as proteínas, os ácidos graxos formam os lipídios. Então, a gente tem triacilgliceróis, que são usados para reserva de energia, né? Então, a gente tem fosfolipídios, que estão lá na estrutura das membranas citoplasmáticas. Existem os esteróis, que formam os hormônios, né? Com função de sinalização dentro do organismo humano, por exemplo. E os ácidos graxos nada mais são do que ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, aqui, por exemplo, nós temos a estrutura química de um fosfolipídio de membrana, ó. Percebe a estrutura química dele? A gente pode representar de vários jeitos. Tem aqui um dos ácidos graxos, a gente tem aqui várias substâncias, ó. Tem glicerol, fosfato, colina, isso é o fosfolipídio. Ele tem um grupo aqui hidrofílico que interage bem com a água e a cadeia carbônica apolar que não interage bem com a água. Por isso que isso tem, né, essa função de formar as bicamadas lipídicas. Um interior hidrofóbico, apolar, que não interage com a água, e as duas faces interna e externa da célula, que tem característica de interagir bem com a água. Polar, né? Que tem carga por causa desses grupos aqui que vocês estão vendo que são carregados, ó. E aí a gente mostra que aqui alguns ácidos graxos, né, os derivados de ácidos graxos que formou esse fosfolipídio, pode ser saturado ou insaturado, né? Com as ligações simples, ou pode ter uma ligação dupla. Aqui nós temos, né, uma representação dos fosfolipídios na membrana, ó, na bicamada lipídica. Tá vendo que as membranas biológicas também têm proteínas, tem glicoproteínas, que é proteína ligada com açúcares, tem carboidratos. Lembra que os tipos de sangue lá nas nossas hemácias, A, B, AB ou tipo O, são glicoproteínas que estão nas membranas hemácias que definem o nosso tipo sanguíneo. E aí, por curiosidade, uma coisa que cai bastante nos vestibulares é as questões aí sobre gorduras trans. Por isso que eu coloquei nesse slide. Quando a gente fala de lipídio, tem muita coisa para falar, então vamos focar no que interessa. Falar de gordura trans. Quando a gente pensa que, ó, os ácidos graxos reagindo com glicerol vai formar os triacilgliceróis. E aí, também com água, porque essa reação também, condensação, libera H2O, né?
Se vocês analisarem aqui com calma, vocês já estudarem as reações orgânicas, vocês vão conseguir perceber essas coisinhas, esses detalhes químicos aí que eu estou falando. Ó. Tira aqui um grupo OH daqui e um grupo H daqui. Liga esse carbono da C+O com esse O, forma isso aqui que tá vendo aqui, ó. Um éster, tá vendo? Ó? Então, os lipídios são ésteres, né? Alguns deles, essa classe aqui de triacilgliceróis. Também, antigamente chamada de glicerídeo, não se usa mais esse termo não, tá? Tá em desuso. Hoje em dia fala triacilglicerol. Esses ácidos graxos aqui, que estão nos triacilgliceróis, gente, eles podem ser saturados, ó, cadeia de ligações simples, pode ser insaturado com ligação cis e pode ser insaturado com ligação trans. Olha aqui, com que estrutura que a gordura trans, o ácido graxo trans, parece mais? Com um cis ou com um saturado, gente? Com um saturado. E qual que é o problema disso? Essa cadeia ela é mais linear, essa aqui também. Essa aqui meio que tem uma quebra, uma dobra. Então, um lipídio que é linear, ele tem grande superfície de contato, eles grudam. Por isso que as gorduras, né, os triacilgliceróis formam aquela gordura mais sólida, aquela gordura branca, aquela banha da picanha que a gente vê assim, né? No tecido adiposo é triacilglicerol, é gordura, né? Agora os óleos mais líquidos, azeite, tem gorduras poliinsaturadas. Quanto mais insaturação, menos superfície de contato, então menos interações do tipo de polo induzido vai ter entre as cadeias ali. Então, apesar das interações, né, de substâncias aí serem apolares, elas são interações fracas, mas as cadeias são enormes, muitos carbonos. Então, acaba que somando forças, a interação faz com que as moléculas grudem uma na outra. Então, quanto menos a molécula grudar, é melhor, tá? Então, os ácidos graxos, assim, né, que são insaturados trans, a superfície de contato deles é alta, é como se fosse uma gordura saturada. E o problema é que nós não temos enzimas para digerir esses ácidos graxos. Então, quando você come alimentos com gorduras trans, essas gorduras podem se acumular no interior das suas artérias, impedindo a passagem do sangue, né? Um processo que a gente chama de arteriosclerose, tá? A minha avó faleceu disso. Ela comia muita gordura, e aí, de uma certa forma, a gordura foi se acumulando nas artérias dela de um jeito que um dia ela teve um infarto e faleceu. As doenças que mais matam no mundo são doenças cardiovasculares, vocês sabem, né, gente? Isso é derivado da má alimentação. Então, a gente precisa comer de tudo, mas de uma forma balanceada. Tem até isso nas questões que eu coloquei lá para vocês na lista de exercícios. Comer muita gordura, muita gordura, muita gordura. Onde é que a gente tem muita gordura saturada? Fritura, né? Carnes, né, que tem aí muita gordura, tipo esse churrasco aí com essas picanhas é uma delícia, mas é muito ruim se você come isso muito ao longo do tempo. Quando você chegar na sua terceira idade, aí você pode ter problemas de saúde sérios, tá? Então, gordura trans. As gorduras trans, elas meio que surgem por um processo quando você vai fazer a hidrogenação de gordura cis, né? Aí você pode ter como subproduto algumas gorduras trans. Então, também frituras, você pode encontrar gorduras trans, McDonald's da vida, né? Biscoito recheado, sorvete. Onde existe gordura saturada, onde existe gordura hidrogenada, tem um pouquinho de gordura trans. Aí você tem que ficar de olho lá nos rótulos dos alimentos. E o problema de a gordura trans, você ingerir ela, porque ela vai se acumulando ao longo dos anos no seu organismo, que você não consegue eliminá-las, né? Porque a gente não digere elas. Então, a gente tem aquela questão do mau colesterol, do bom colesterol, que são conjuntos lá lipoproteicos que circulam, que transportam os lipídios no sangue. Então, o mau colesterol, ele é rico em gorduras saturadas, né? Então, esse é o problema. E também gorduras trans. Então, para você remover essas placas gordurosas, você tem que comer bastante gorduras insaturadas e poliinsaturadas, com bastante ligação dupla do tipo cis, porque isso aí interage bem com o que é gorduroso, né, por causa da interação do tipo de polo induzido, né, mas ela tem essa dobra que não faz a superfície de contato dela ser alta, então essa acaba removendo os acúmulos de gordura. Então, abusem do azeite de oliva na comida, gente. Pode pôr bastante na salada, que é muito bom para a saúde. Aqueles ômega 3, tudo isso é importante por isso. Ácidos graxos é a última classe aqui de biomoléculas. Espero que eu não esteja correndo demais, porque é muito importante eu falar de todas essas coisas um pouquinho, né? Os ácidos nucleicos, gente, são os DNA e os RNAs. Existem vários tipos de RNAs, né, gente? Transportador, ribossômico, mensageiro. Os monômeros que fazem os ácidos nucleicos são os nucleotídeos. E um nucleotídeo, né, vários nucleotídeos formam os ácidos nucleicos. É só para vocês entenderem que é isso, por isso que ele é um monômero. Mas um nucleotídeo, ele é ligado, né, covalentemente o quê? Um fosfato, um açúcar
e uma base nitrogenada, essa estrutura dessas três coisas que formam os nucleotídeos. Aí você tem diferenças químicas, aí se for RNA, DNA, no caso do RNA, o açúcar é a ribose, no DNA é desoxirribose, as bases nitrogenadas do RNA são uracila, né, no lugar da timina no DNA, e assim são algumas pequenas diferenças. RNA é fita simples, DNA é fita dupla, isso aqui é coisa mais importante para vocês na biologia, vou focar aqui mais na química mesmo. A função dos materiais genéticos, né, do ácidos nucleicos, por que o nome dele é nucleico? Tá vendo? Porque eles estão no núcleo. Então, a função deles é armazenar, transmitir e expressar informação genética. Então, é a hereditariedade que é a função dos ácidos nucleicos. Então, a gente é uma forma de guardar quimicamente a informação que é transmitida de uma célula mãe para uma célula filha. E essas substâncias elas estão relacionadas aí em toda a regulação do metabolismo na célula. Tudo que a célula vai fazer depende da informação genética, tá? Então, quimicamente falando, os processos que acontecem na célula dependem do que está na sequência de bases nitrogenadas do DNA ou do RNA, tá? Então, essa que é a ideia. E aí, gente, vocês acabam, né, tendo que saber que existem, né, interações do tipo aqui, ligação de hidrogênio, por exemplo, entre duas fitas de DNA. Então, as bases nitrogenadas, elas têm, né, por exemplo, a timina e a adenina, elas fazem duas ligações de hidrogênio. Citosina com guanina fazem três. Então, isso tem a ver também com as propriedades. É essa característica da complementariedade de bases que permite que a gente transmita a informação genética, né, que permite a hereditariedade. Então, o DNA, quando ele tem fita dupla, ele se abre, ele permite uma cópia, né, da informação química que está ali por causa dessa complementariedade de base. Onde tem um T, vai entrar um A, onde tem um C, vai entrar um G, e assim você gera cópias de si mesmo. E assim você consegue gerar, né, na mitose, uma célula filha idêntica à célula mãe, idêntica geneticamente. E aí, gente, é importante a gente ter uma noção desse processo aqui chamado dogma central da biologia molecular. Isso acontece em todos os seres vivos. A informação, ela está no DNA por um processo chamado transcrição. Você gera um RNA, que é fita simples. Olha a complementaridade de base aqui, ó. A, U, G, G. A gente fez um RNA baseado na fita de cima aqui do DNA, ó. É essa informação química que está no RNA que vai ser traduzida para gerar uma proteína, tá? Então, isso aí é o processo básico da vida. E um DNA gera uma cópia de si mesmo num processo chamado replicação, quando você tem que fazer a multiplicação celular, né? E isso, gente, é muito interessante, porque aqui a gente poderia falar tanta coisa, mas infelizmente eu não tenho tempo, né? Quando o DNA, né, faz a replicação, em algumas bases nitrogenadas vai entrar aquela que não devia. Isso a gente chama de mutação. E isso é bom, tá? Então, se uma célula gera uma mutação deletéria, ela é uma célula que vai morrer, né? Uma célula que não vai para frente. Mas a mutação pode conferir adaptação. Então, isso a gente chama de evolução. Pequenas, entre aspas, erros na replicação do DNA, né, mudanças na sequência de bases nitrogenadas, permite com que os organismos vão se variando geneticamente, variabilidade, e isso gera uma capacidade do organismo se adaptar, né? A gente tem que entrar na teoria da evolução de Darwin, que hoje a gente já sabe que chama teoria sintética da evolução, porque já entende o mecanismo biológico molecular, genético dessas interações, né? Enfim, muito assunto aqui, gente. Desculpa correr, mas não dá tempo. Estou falando aqui mais para vocês o que é mais importante. E para finalizar nossa aula, eu quero falar desse assunto que é super atual, que está hoje em dia aí confundindo muita gente. A gente precisa esclarecer certas coisas, né? Sobre essas tais vacinas de RNA. Vocês devem ter visto aí várias notícias sobre isso, que, né, muitos laboratórios estão desenvolvendo aí muito rápido as vacinas para o coronavírus. Então, tem muito preconceito hoje em dia contra as vacinas, de gente muito burra e ignorante, né? Que infelizmente a política está populando, está invadindo e poluindo a ciência, né? Que esse assunto não é nem de política, é um assunto científico, mas tem gente muito idiota que quer dar palpite sem saber de nada, não estuda, não lê e quer falar. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Mas eu falo desse jeito mesmo para esse povo, porque, gente, a gente não tem que ter tolerância para gente burra, não. Infelizmente, o povo não acredita em qualquer merda que vê no WhatsApp, no Facebook, na internet, não sabe de nada. Um monte de gente ignorante, um presidente burro pra caralho, idiota que não sabe de nada, não entende de porra nenhuma e fica falando de tudo que não entende. E aí gera pânico na população. Vamos lá.
Vamos entender essa polêmica. Quero contribuir com isso aqui para vocês, porque isso pode ser tema de redação, isso pode ser importante para sua vida também, né? Se você estiver com medo de vacinar contra o corona por causa que alguém falou que a vacina mexe no seu DNA, pelo amor de Deus, filho, não cai nessa não. Então, vamos estudar, vamos, né, aprender as coisas para a gente não ser idiota na vida, tá bom? Então é importante estudar por isso. Tem aqui um link, gente, da matéria que eu achei sensacional, que explica com muita didática tudo isso que eu vou falar aqui para vocês. E também tem muitas outras matérias que estão orientando sobre esse assunto, tá bom? Gente, temos aqui várias vacinas diferentes que já estão em desenvolvimento aí para a Covid-19, né? E muitas delas vocês estão vendo aqui que são vacinas de RNA. O que a gente acabou de ver? O RNA, ele é essa estrutura aqui de fita simples que carrega uma informação que veio do DNA para produzir uma proteína, tá? Num processo mega complexo também, que chama tradução, que envolve o ribossomo, que a gente não teve tempo aqui de explorar, mas simplesmente vocês têm que entender isso. Não precisa complicar a vida, não. RNA, de uma certa forma, é usado para produzir a proteína. A sequência de bases nitrogenadas no RNA, que a gente chama de códon, de 3 em 3, existe uma informação que gera o aminoácido específico para aquela sequência. Isso a gente chama de código genético, tá? E aí, gente, o que a gente faz? No fundo, o que essas vacinas de RNA fazem? As vacinas antigas, elas eram feitas por vírus atenuado, vírus inativo, ou seja, você pega um vírus ou um patógeno, pode ser uma bactéria, um fungo, atenua ele, ou meio que mata ele, mas não mata 100%, injeta no corpo, que ele gera a resposta imunológica. Só que essas vacinas, elas são, digamos assim, não tão eficazes. Hoje em dia, a tecnologia avançou e as vacinas estão super mais seguras do que as de antes. Elas não vão gerar nem sintomas da doença, porque ela não é feita do bichinho, tá? Então, uma vacina de RNA, ela é boa, ela é maravilhosa, é segura, tá, gente? Quando uma vacina é liberada para uso, é que ela passou por muito teste. E a velocidade dos testes hoje com Covid-19 é urgente porque tem dinheiro, tem empresa, tem governo investindo na ciência, na pesquisa para fazer as coisas rápidas. Por que vacina demora muitos anos para ficar pronta? Não é a produção química dela ou industrial em laboratório que é demorada. É a testagem da segurança da vacina que demora. Você tem que testar milhões de pessoas. Testar se não tem reação alérgica, se não tem problema, né, para gerar a doença. Enfim, é a segurança da vacina que gera tempo para fazer a pesquisa. E hoje em dia, as vacinas, né, estão sendo pesquisadas com populações altas, né, para gerar estatísticas seguras, mostrando que as vacinas são confiáveis. Então, quando ela for liberada para uso, é porque ela já passou por tudo isso. Então, tem países sérios, tá, gente, lá fora, que tem órgãos de vigilância bem criteriosos, que cuidam disso. Então, né, não ficam com preconceito aí de vacina da China. Pelo amor de Deus, né, gente? A China é uma superpotência científica. O povo acabou de inaugurar uma usina de fissão nuclear. Pelo amor de Deus, né? E é uma superpotência, assim, que os insumos químicos, todos que a gente produz em qualquer lugar do mundo, medicação, vem da China. Não sei de onde que esse povo idiota tira da cabeça que a China, só porque fabrica meio que esses made in China, brinquedinho de má qualidade. Meu filho, é porque eles querem ganhar dinheiro. Às vezes eles fazem em grande escala mesmo um produto de má qualidade, mas eles sabem fazer coisa boa também. Né? Não é à toa que a China é uma das maiores economias do mundo, talvez a maior hoje. Tá ali pau a pau com os Estados Unidos. Para com esses preconceitos que vem aí desses idiotas que falam essas merda para vocês na televisão. Ah, não tem paciência não, viu, gente? Não tô bravo, não. Mas é que, nossa, tô vendo tanta gente ignorante nesse assunto que, ai, preguiça. Então vamos lá. Tá explicado na matéria lá no link para vocês estudarem com calma, tá, gente? Mas aqui eu vou resumir para vocês. O que é uma vacina de RNA mensageiro, tá? Os cientistas, eles, né, pegam lá o material genético do vírus, o caso do coronavírus, ele é um vírus que tem RNA no material genético, eles copiam, fazem uma cópia sintética desse RNA em laboratório, então não é um RNA que vem do vírus, é sintetizado em laboratório, mas é idêntico quimicamente ao do vírus. Pega esse fragmento de RNA e introduz na célula, tá? Faz algumas manipulações químicas, tá vendo aqui, ó, troca de uma base nitrogenada, tá? Aí o RNA é envolvido por uma capa de nanopartículas lipídicas para quando ele chegar na célula fundir com a membrana e introduzir o material na célula. Aí esse RNA mensageiro, gente, que carrega a informação para gerar uma proteína do vírus, que é a proteína aqui da parte de fora do vírus, chamada proteína spike, ela é uma proteína que está no capsídeo do vírus, na parte de fora do vírus. Essa proteína permite com que o vírus grude nas células-alvo dele, tá? Então, esse RNA,
mistura as coisas não, vamos com calma, tá? Às vezes eu tô falando muito rápido, fica confuso para vocês. Eu não tô vendo a cara de vocês para saber se vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas enfim, o RNA, ele é um fragmento de RNA que gera ali uma proteína, tá? Então, você poderia injetar a proteína para gerar a resposta imunológica. Só que o pessoal faz isso de uma outra forma. Eles estão injetando o RNA, tá? Aí o RNA entra na célula do corpo humano, tá? Aí esse RNA vai ser visto como um RNA comum, né? A química dele é igual ao do RNA que tem lá no nosso citossol, do citoplasma. E aí a célula vai começar a produzir a proteína desse RNA aqui, que é a proteína do vírus, spike. Só que essa proteína é uma proteína estranha no nosso organismo. E aí nós temos um mecanismo, né, de identificar bioquimicamente corpos estranhos. E aí essa proteína, ela vai ser exposta ali nas membranas da célula por células que são específicas para isso, e aí vai dar um sinal para todas as células do sistema imunológico. Opa, tem um organismo estranho aqui. É como se a célula fosse enganada. Ela acha que tem um vírus dentro dela porque ela vê proteína de vírus, mas não tem vírus nenhum, só tem o RNA, que é um fragmento, que não entra no núcleo. A síntese de proteína acontece no citoplasma, o RNA sai do núcleo no processo normal, lá naquele DNA, RNA, proteína, a gente tem o DNA no núcleo, o RNA mensageiro é produzido dentro do núcleo, ele sai do núcleo, atravessa a membrana nuclear, pelo poro nuclear, vai para o citossol, lá ele encontra os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso, e lá no citossol existe a síntese da proteína. Então o RNA exógeno dessa vacina veio de fora, ele não altera em nada o seu material genético, ele não entra no seu DNA. Ele fica no citoplasma da célula e ele é confundido com um RNA comum e aí a proteína dele é produzida. E a proteína desse RNA é do vírus e é uma proteína estranha ao corpo humano. Aí o corpo humano cria uma resposta imunológica. E aí as células que têm, né, esse vírus produzem anticorpos, tá? As células têm essa proteína produzindo anticorpos. Na hora que o vírus de verdade entrar no seu corpo, tá cheio de anticorpos, que são outras proteínas que vão grudar. Essas proteínas aqui que vocês estão vendo, ó, imunoglobulinas, que a gente chama para os anticorpos, elas têm esse formatozinho bonitinho aqui de Y. Elas grudam na proteína spike. Então, na hora que entrar um vírus do corona de verdade no seu corpo, tá cheio de anticorpos já pronto no seu sangue para grudar. E aí esse vírus não consegue introduzir o material genético dele dentro da sua célula. Aí a gente já tem um monte de célula que chama, ó, células T, tem um monte de célula serial T killer, tem linfócitos, tem neutrófilo, basófilo, tem um monte de células no sistema imunológico que vai matar esse vírus, vai fazer reação química com ele, que vai destruir ele. E aí ele não vai gerar várias cópias, então ele não vai te provocar doença, entendeu? Ai, acho que é isso por hoje, né, gente? Não esqueçam de resolver os exercícios da lista, tá? Por favor. Tem muita coisa bacana lá que vocês vão aprender também fazendo exercício, que não deu tempo de falar aqui, como sempre. E por hoje é só. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Desculpa que eu me empolgo se eu passei demais do tempo, mas é o assunto que eu mais gosto de falar, é bioquímica. Por hoje eu me dei esse direito, tá, gente? Abraço para vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Bons estudos para todos. E até a próxima aula. Tchau, tchau.